A notícia correu pelo parque como um sussurro cruel, atravessando filas, sombras de árvores, risos distantes e passos apressados. Uma família inteira havia sido proibida de beber água. Não por segurança, não por falha técnica, não por algum aviso sanitário, mas simplesmente porque não se encaixavam no padrão. Ninguém sabia exatamente quem tinha dado a ordem, apenas que um funcionário uniformizado, rosto duro e olhar frio se colocou entre eles e o bebedouro como se estivesse protegendo um cofre milionário e não uma simples torneira pública. O parque estava lotado naquele sábado quente, um sol cortante que deixava tudo mais lento, mais pesado, mais exausto. Crianças corriam, turistas fotografavam, vendedores anunciavam churros e picolés. Mas a família parada diante do bebedouro parecia pertencer a outro mundo. Um mundo onde o simples ato de beber água era visto como privilégio. A mãe, Ana, segurava 2 garrafinhas vazias, pingando as últimas gotas do que tinha sido compartilhado entre ela, o marido Paulo e os 2 filhos. O suor escorria pelo pescoço dela, e mesmo assim, seu tom permaneceu educado, enquanto pedia apenas que a deixassem encher as garrafas. Mas o funcionário ergueu a mão como se fosse uma barreira física. Ordem da gerência. Só quem tem pulseira vem usa as fontes. O pai franziu o senho, tentando compreender. É água, só água. Mas o funcionário repetiu, mais firme, provocando olhares ao redor. Algumas pessoas pararam para observar, outras desviaram rapidamente o olhar para evitar envolvimento e algumas até riram em silêncio, como se a cena fosse um pequeno espetáculo gratuito. O parque tinha dessas coisas. Setores, categorias, acessos diferenciados. Não era oficialmente dividido entre ricos e pobres, mas tudo ali gritava essa separação. A família, claramente simples, roupas desgastadas, sandálias velhas, mochila remendada, já atraía atenção pelo visual que contrastava com os turistas de câmera no pescoço e roupas de marca. Ana olhou ao redor, procurando algum apoio, mas ninguém se movia. A filha mais nova puxou a barra de sua camiseta. Mãe, estou com muita sede. O som abafado da voz frágil da criança foi o que fez Paulo perder a paciência. Ele deu um passo à frente, não para intimidar, mas para fazer valer algo básico. Meu amigo, isso aqui é água. Vocês não podem negar. O funcionário respondeu com um sorriso torto, quase satisfeito por exercer aquela micro-autoridade. Posso sim. É o regulamento, e se insistirem, vou chamar a segurança. O pai fechou os punhos. Não por violência, mas pela humilhação. Já tinham passado por situações constrangedoras antes, mas aquela ultrapassava qualquer limite. Era desumano impedir alguém de beber água em um dia de calor. O garoto mais velho limpou o suor da testa com um braço, tentando parecer forte, mas sua respiração mostrava o contrário. Ana sabia que não podia transformar aquilo em discussão. O que ela não sabia era que aquele momento estava prestes a mudar a vida deles para sempre. Porque a poucos metros dali, sentado em um banco de madeira, um homem observava tudo, não um homem comum. Um homem que ninguém reconheceu à primeira vista porque estava sem escoltas, sem câmeras, sem roupas chamativas, jeans simples, camiseta escura, relógio discreto e olhar aflito. Ele tinha visto muita injustiça na vida, mas algo naquela cena o atingiu de um jeito diferente. Talvez pela forma como a mãe tentava esconder o desespero dos filhos. Talvez pela maneira como o funcionário parecia se alimentar do poder, que não tinha, talvez pelo contraste entre tanta abundância ao redor e aquela família implorando por água. O homem respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e se levantou devagar, como se estivesse decidindo entre permanecer invisível ou transformar-se no centro de tudo. Mas a cada passo que dava em direção ao bebedouro, algo dentro dele queimava, um incômodo profundo, quase indignação. Ele sabia que, se permanecesse calado, seria cúmplice daquela cena absurda. E quando finalmente chegou perto o suficiente para ouvir a última frase do funcionário, "Aqui não é lugar para vocês", algo nele simplesmente estourou. O parque inteiro ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar a intervenção de um milionário que não tolerava injustiça. Uma intervenção
que ninguém esperava, mas que mudaria o destino daquela família para sempre. O silêncio que se formou depois da frase do funcionário parecia denso demais para um lugar tão cheio de vida. Ana apertou as garrafinhas vazias contra o peito, como se fossem escudos frágeis contra o constrangimento que a cercava. Davi desviou o olhar para o chão, tentando se esconder do mundo. Enquanto Lia passava a língua pelos lábios, secos num gesto automático, como se isso pudesse enganar a sede. Paulo respirava fundo repetidas vezes, cada vez mais perto de perder o controle, mas determinado a não criar uma cena que pudesse traumatizar os filhos. Ainda assim, por dentro, algo nele fervia. O homem que vinha andando na direção deles observava cada detalhe, os movimentos tensos, as expressões constrangidas, as pessoas se afastando para evitar envolvimento, murmurando entre si. Ele ainda não tinha falado nada, mas sua presença já começava a atrair olhares curiosos, como se alguém tivesse aumentado a luz em uma parte escondida do cenário. Quando ele finalmente parou ao lado da família, o funcionário arqueou as sobrancelhas, percebendo a aproximação inesperada. "Algum problema, senhor?" perguntou num tom mais cuidadoso, como quem reconhece, mesmo sem certeza, que talvez estivesse diante de alguém importante. O homem colocou as mãos nos bolsos e inclinou um pouco a cabeça, observando o bebedouro bloqueado. "Estou tentando entender por que uma família está sendo impedida de beber água em um parque público." O funcionário ajeitou a postura, ajustou o crachá dourado no uniforme e respondeu sem hesitar. "Regra da área, apenas usuários VIM-Porda têm acesso às fontes filtradas." O homem deu uma risada curta, quase inacreditável. "É água. Eles só querem encher garrafas." O funcionário manteve o queixo erguido, como se estivesse sendo desafiado. "Senhor, se tiver reclamações, fale com a gerência. Eu só cumpro ordens." Ana tentou intervir, tímida, como se precisasse pedir desculpas por existir. "Por favor, não queremos confusão. Só precisamos de um pouco de água para as crianças." O homem olhou para ela com um misto de surpresa e indignação. Como podia alguém pedir desculpas por querer água? Ele se virou novamente para o funcionário e perguntou, mais firme, onde exatamente está escrito que eles não podem beber água? O funcionário abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Na verdade, ele não tinha lido regra nenhuma. Apenas repetia o que ouviu em treinamentos vagos sobre prioridades de acesso e preservação do ambiente. Viver, o silêncio dele já era uma resposta clara. Mas mesmo assim, ele tentou manter a autoridade. "Olha, senhor, eu não sei quem você é, mas estou seguindo o protocolo do parque. Se deixar um, todos vão querer." A frase ecoou desagradável, pesada, arrogante. Davi ergueu a cabeça ao ouvi-la, como se recebesse um empurrão invisível. Lia olhou para o funcionário como quem tenta entender por que um adulto escolhe ser cruel. O homem respirou lentamente, tentando controlar o impulso de levantar a voz. Ele pensou nas inúmeras reuniões que já testemunhara, nos eventos de gala, nos discursos sobre responsabilidade social e igualdade. Pensou em como tanta gente pregava compaixão enquanto ignorava injustiças reais, simples e cruas como aquela. Se todos quiserem beber água, ótimo. É para isso que um bebedouro existe. O funcionário cruzou os braços, insistente. "Não posso liberar. Se quiser insistir, chame a administração." O milionário então deu alguns passos para trás, afastando-se deles por um instante. Ana achou que ele estava desistindo, talvez cansado da discussão. Paulo também pensou que aquele pequeno apoio tinha se desfeito tão rápido quanto surgiu. Mas em vez de ir embora, o homem se virou e caminhou em direção ao centro do parque, onde turistas tiravam fotos, onde famílias faziam piqueniques e onde havia vários funcionários circulando. Ele não levantou a voz, não fez escândalo, mas sua presença chamou a atenção naturalmente. Ele se aproximou de outro funcionário, mostrou algo no celular, trocou algumas palavras rápidas. Os olhos do segundo funcionário se arregalaram, como se tivesse acabado de ver uma revelação. Em seguida, esse funcionário chamou outro. Depois, outro. Em menos de um minuto, 3 membros da equipe do parque vinham caminhando com ele de volta ao bebedouro,
agora visivelmente preocupados. O primeiro funcionário, o que havia barrado a família, franziu o senho ao vê-los chegando. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando parecer seguro. Um dos outros respondeu com seriedade. "Ele é o homem da foto." O funcionário olhou para o milionário e, pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse cometido o pior erro da sua carreira. "Senhor, me desculpe, eu não sabia." Mas o milionário levantou a mão, cortando a tentativa de desculpa. "Não é sobre mim." Disse isso olhando diretamente para a família, que parecia sem entender nada do que estava acontecendo. "É sobre eles, sobre qualquer pessoa que passa calor e precisa de água." O segundo funcionário já estava ajustando o bebedouro, removendo a placa improvisada que dizia área restrita. O terceiro chamou alguém pelo rádio, pedindo liberação imediata do uso público. Pessoas ao redor começaram a se aproximar, curiosas, tentando entender por que aquela pequena área do parque estava se tornando o centro de atenção. Alguns cochichavam, outros filmavam discretamente com o celular. Ana olhou para o homem com gratidão silenciosa, mas também com medo da confusão aumentar. "Não queríamos causar problema", disse ela. "Vocês não causaram problema algum", ele respondeu. "O problema estava aqui antes de vocês chegarem." E então, finalmente, como se as engrenagens do mundo tivessem voltado ao lugar certo, a água começou a jorrar novamente no bebedouro. A água jorrando do bebedouro parecia um milagre simples, quase simbólico, como se o parque inteiro tivesse prendido a respiração e finalmente pudesse soltá-la. O som da água caindo ecoou mais alto do que deveria, como se tivesse sido amplificado pelo silêncio constrangido das pessoas ao redor. Ana encheu a primeira garrafinha com mãos trêmulas, não de medo, mas da pressão emocional que vinha acumulando desde o início da humilhação. Lia se aproximou lentamente, quase hesitante, como se temesse que alguém voltasse a impedi-la. Mas quando Ana lhe entregou a garrafa cheia, a menina bebeu com tanta urgência que parecia sentir a vida voltando ao corpo. Paulo manteve-se firme, observando os filhos beberem como quem guardava um tesouro. Davi, apesar da sede, esperou que todos tomassem antes dele. Era algo que já fazia naturalmente, uma responsabilidade silenciosa de irmão mais velho. Enquanto a família se recompunha, o ambiente ao redor continuava vibrando com murmúrios. Gente gravava vídeos, outros comentavam. Alguns tentavam fingir que não estavam prestando atenção. Mas a maioria observava a cena como se tivesse testemunhado o início de algo grande, talvez maior do que compreendiam. O funcionário que tinha barrado a família permanecia imóvel, em pé, expressão rígida tentando esconder o nervosismo. Ele não sabia se deveria se desculpar, sair ou simplesmente desaparecer. O milionário não olhava mais para ele. Havia direcionado toda a atenção à família. "Vocês estão bem?" perguntou com a voz baixa, quase cuidadosa. Ana assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego emocional. "Sim, obrigada. Não sabemos nem o que dizer." Ele balançou a cabeça. "Não precisam dizer nada. Só lamento que tenham passado por isso." Paulo se aproximou, postura firme, olhando diretamente nos olhos do homem. "A gente já viu muita coisa, mas negar água para a criança é demais." O milionário suspirou, como quem carregava o peso de muitas outras histórias semelhantes. "Infelizmente, gente assim existe em qualquer lugar. Mas eu não vou deixar isso passar." Antes que Paulo pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, um gerente do parque surgiu apressado, suor escorrendo pela testa, camisa oficial meio amarrotada de tanto correr. Ele observava tudo com uma mistura de pânico e tentativa de manter a postura profissional. "Senhor Leonardo, não sabia que o senhor estava aqui hoje", disse ele, quase tropeçando nas palavras. Agora a verdade finalmente se encaixava. O milionário tinha nome conhecido, influência real e aparentemente envolvimento com o parque de algum jeito. Leonardo assentiu, sem interesse em formalidades. "Sim, e cheguei bem na hora de ver uma injustiça absurda acontecendo na frente das pessoas." O gerente lançou imediatamente um olhar de reprovação ao funcionário, que agora parecia menor
encolhido dentro do próprio uniforme. Isso não vai se repetir, garantiu ele, virando-se rapidamente para a família. Senhores, eu peço desculpas em nome do parque. Foi um enorme mal-entendido. Paulo arqueou as sobrancelhas, sem acreditar. Mal entendido, o cara falou claramente que a gente não tinha perfil para usar o bebedouro. Ana apertou o braço do marido, pedindo calma. Mas a verdade era que ela também estava cansada de disfarçar o que sentia. Leonardo cruzou os braços, olhando diretamente para o gerente. Vocês precisam rever a forma como tratam as pessoas. Se qualquer regra permite esse tipo de situação, então essa regra é inútil. O gerente assentiu repetidamente, como alguém tentando abafar um incêndio. Claro, vamos revisar tudo. Imediatamente. Mas Leonardo não parecia satisfeito apenas com desculpas rápidas. Ele caminhou até o lado da família e fez um gesto gentil para que todos ficassem mais próximos. A família se aproximou, ainda confusa. A multidão ao redor acompanhava cada movimento, como se estivesse assistindo ao desfecho de uma peça importante. Qual o nome de vocês? Perguntou Leonardo. Ana, respondeu ela. Meu marido é Paulo, e estes são os nossos filhos, Davi e Lia. Leonardo sorriu, não o sorriso falso de quem tenta parecer educado, mas um sorriso humano, que transmitia empatia verdadeira. Vocês merecem um dia digno, não um constrangimento. Por isso, quero que fiquem aqui comigo por um tempo. Ana arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Leonardo colocou a mão no bolso e mostrou ao gerente um cartão que mais parecia uma chave de acesso. O gerente entendeu imediatamente. Claro, senhor, posso providenciar tudo. E saiu correndo novamente, chamando 2 outros funcionários que vinham atrás, se atropelando na pressa. O que está acontecendo? Perguntou Paulo, desconfiado, mas atento. Eu sou um dos investidores deste parque, explicou Leonardo, e aquilo que vocês sofreram hoje não faz parte do propósito do lugar. Quero compensar isso, oferecendo a vocês acesso total ao parque, sem restrições. Davi arregalou os olhos, incrédulo. Acesso total? Total, repetiu Leonardo. Comidas, atrações, descanso, o que precisarem. Lia sorriu pela primeira vez desde cedo, segurando firme a garrafinha que ainda tinha um restinho de água. Ana, porém, ainda hesitava. Mas isso é demais. Não queremos causar problemas. Leonardo negou com um leve aceno. Vocês não causaram problemas. A situação é que estava errada. A multidão ao redor começou a aplaudir discretamente, como se aquele desfecho trouxesse alívio por ver alguém importante tomando uma atitude contra algo tão injusto. Porém, Leonardo não estava ali por espetáculo. Ele estava ali porque a cena mexera com algo profundo dentro dele. Vão aceitar? Perguntou, olhando nos olhos de todos. Paulo respirou fundo, olhou para Ana, depois para os filhos. Por eles, aceitamos. Leonardo sorriu, satisfeito. Então vamos. E naquele momento, sem que a família percebesse totalmente, uma nova parte do dia estava prestes a começar. Uma que mudaria não só como eles seriam vistos no parque, mas como se viam, como família, como indivíduos e como pessoas dignas do mesmo respeito que qualquer outra. Eles não sabiam ainda, mas aquela intervenção seria apenas o início de algo muito maior. O gerente voltou tão rápido quanto saiu, ofegante, segurando 4 pulseiras especiais que brilham como pequenos símbolos de poder dentro do parque. Ele as entregou a Leonardo com um cuidado tão exagerado que revelava seu medo de errar novamente. Leonardo pegou as pulseiras e se virou para a família, estendendo-as como quem entrega algo muito maior do que simples acessos. São de vocês. Ana segurou a pulseira entre os dedos, tímida, tocando o material como se fosse frágil demais para pertencer a ela. Lia, fascinada pelo brilho, colocou a dela imediatamente, enquanto Davi hesitou por alguns segundos antes de aceitar, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Paulo colocou a pulseira com um suspiro pesado, como se a fivela dele carregasse não luxo, mas alívio. Sigam-me, disse Leonardo, guiando a família para longe do bebedouro que agora se tornara um símbolo de algo
que o parque preferia esquecer. A multidão abriu caminho conforme eles passavam, com olhares que misturavam admiração, vergonha coletiva e curiosidade. Alguns murmuravam: "É ele mesmo? O investidor? Nossa, ainda bem que ele viu isso." Outros desviavam o olhar, incomodados por terem assistido à injustiça, sem mover um dedo. Conforme caminhavam, a família notava a diferença gritante do lado de lá do parque, uma área tão distante da experiência deles que parecia pertencer a outro universo. Caminhos mais limpos, funcionários mais atenciosos, sombras estrategicamente posicionadas, quiosques com água fresca à vontade e filas mais organizadas. Parecia menos um parque comum e mais um mundo planejado para que nada desse errado. Leonardo os levou até uma área reservada, onde o sol parecia menos agressivo e havia bancos confortáveis, uma estação de bebidas geladas e até ventiladores suspensos que aliviavam o calor. "Sentem-se", disse, apontando para uma mesa grande de madeira polida. A família se acomodou com um misto de receio e deslumbramento. Um garçom apareceu quase imediatamente, oferecendo água, sucos, frutas e até toalhas geladas. Lia e Davi se entreolharam, sem acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Ana observava tudo com uma expressão dividida entre gratidão e estranhamento. "Isso é demais, Leonardo. Não sabemos nem como agradecer." Ele sorriu, mas seus olhos tinham algo mais profundo, quase triste. "Vocês não precisam agradecer. Só precisam saber que não estão sozinhos." Paulo encostou os cotovelos na mesa, ainda tentando compreender o porquê de um estranho se importar tanto. "Você faz isso sempre?" Leonardo riu de maneira leve, porém sincera. "Não, quase nunca. Mas certas injustiças acertam a gente em cheio." Ele encarou por um instante o movimento do parque, como se enxergasse algo invisível ali. "Eu cresci vendo minha mãe passar por humilhações parecidas. Gente que acha que vale mais que os outros só por ter dinheiro ou um título. Detesto esse tipo de coisa." Ana se emocionou ao ouvir aquilo, percebendo que a gentileza dele não vinha de caridade, mas de memória, menos talvez até de dor. O gerente se aproximou novamente, agora mais calmo, trazendo um tablet. "Senhor Leonardo, tudo pronto para o tour exclusivo." Leonardo agradeceu com a cabeça e se virou para a família. "Se quiserem, posso mostrar o parque por completo. Vocês escolhem o que fazer." Lia levantou a mão timidamente. "A gente pode ir no brinquedão grande? Aquele que parece uma montanha que sobe e desce?" Leonardo sorriu. "Podem ir no que quiserem." E assim começou uma experiência completamente nova para a família. Eles passaram pelos portões que antes pareciam inalcançáveis, agora desbloqueados com as pulseiras brilhantes. Funcionários sorriam, cumprimentavam, ofereciam ajuda, como se a família tivesse se tornado instantaneamente parte de uma categoria que antes nem sabiam que existia. No caminho para a primeira atração, Davi observava tudo com olhos atentos. "É estranho, né? Antes ninguém olhava pra gente. Agora parece até que somos famosos." Leonardo colocou a mão no ombro do garoto. "Você não precisa ser famoso para ser tratado com respeito." A frase ficou ecoando na mente de todos. Ana olhou para Leonardo e percebeu que ele não estava apenas lhes dando um dia especial. Estava tentando corrigir algo dentro dele também. Quando chegaram à grande montanha russa que Lia queria tanto, havia uma fila enorme. Mas assim que um funcionário avistou as pulseiras, abriu o portão lateral e os guiou direto para a entrada. Lia vibrou alto. Davi tentou esconder o sorriso. Paulo ficou impressionado. Ana se sentiu estranha, como se estivesse atravessando uma porta que não deveria. Leonardo percebeu. Não se sinta mal. O problema não é vocês acessarem isso. O problema é quando só alguns podem. Um tempo depois, já sentados nos carrinhos da montanha russa, Lia apertou a mão da mãe, que apertou de volta. Davi respirou fundo para disfarçar o medo. Paulo agarrou a barra de segurança com força. E Leonardo, sentado ao lado, observava a família como alguém que finalmente via justiça sendo feita. Ainda que de um modo pequeno e simbólico, o carrinho disparou, subindo rápido e caindo ainda mais rápido. Gritos, risos, adrenalina. Pela primeira vez naquele dia,
A família foi vista não como os que não podiam beber água, mas como qualquer outra pessoa ali, gente que queria apenas aproveitar, viver, ser tratada com dignidade. Quando saíram do brinquedo, rindo e ofegantes, Leonardo sentiu algo dentro de se aliviar. Era como se aquela risada da família lavasse parte da indignação que ele carregava desde que viu a cena no bebedouro. Mas o dia ainda não tinha terminado. E o parque, para o bem ou para o mal, ainda tinha mais surpresas guardadas para todos eles. Leonardo sabia que mudar a experiência de uma família não mudaria o mundo inteiro, mas já seria o começo de algo. E o que ele faria em seguida, ninguém ali estava esperando. O sol começava a descer lentamente, tingindo o parque com um tom alaranjado que deixava tudo mais suave, quase cinematográfico. As luzes das primeiras atrações já se acendiam, trazendo vida ao entardecer. A família caminhava ao lado de Leonardo, ainda sem acreditar no que estavam vivendo. Já tinham passado por brinquedos que só viam de longe, experimentado comidas que antes eram inacessíveis e, acima de tudo, vivido um dia em que a dignidade deles não fora questionada. Mas havia algo no ar, uma sensação de que o dia ainda guardava um último movimento, um último impacto que tornaria tudo aquilo muito maior do que um simples passeio. Leonardo caminhava em silêncio, como alguém que toma decisões enquanto observa o mundo ao redor. Ele olhava para a família com um tipo de cuidado que ia além do momento. Havia ali uma intenção, uma necessidade de transformar o que tinha presenciado em ação real. Ana notou isso. "Você está pensativo", comentou. Leonardo respirou fundo. "Porque estou chegando a uma conclusão importante." Paulo franziu o senho. "Sobre o quê?" Leonardo parou de andar e encarou todos com sinceridade. "Sobre como esse parque funciona. Sobre como pessoas foram tratadas hoje. Sobre como situações como essa se repetem em lugares diferentes, todos os dias." Ana olhou ao redor, percebendo que, apesar da magia do parque, a desigualdade ainda pulsava silenciosa nas entrelinhas. "E o que você vai fazer?" perguntou Davi, curioso, mas sem medo. Leonardo então sorriu de um jeito que ninguém ali tinha visto antes. Não um sorriso de cortesia ou leveza, mas um sorriso decidido, quase rebelde, algo grande. Antes que a família pudesse perguntar o que ele queria dizer, o gerente do parque apareceu novamente, ainda aflito, mas agora mais controlado. "Senhor Leonardo, tá tudo certo para o encerramento especial. A equipe está alinhada." Ana e Paulo trocaram um olhar confuso. "Encerramento?" Leonardo fez um gesto para que o gerente esperasse e se voltou para a família. "Quero que venham comigo. Não precisa ter medo. Só confiem." Eles seguiram por um caminho lateral, passando por áreas do parque onde poucos visitantes transitavam. Era uma região mais técnica, com funcionários indo e vindo, preparando algo. Todos pareciam reconhecer Leonardo e o cumprimentavam com uma mistura de respeito e ansiedade. Pararam diante de uma porta dupla de metal que dava acesso ao backstage da área central do parque. O gerente abriu a porta e os conduziu até um corredor iluminado. Ao final dele, uma grande plataforma elevada dava vista para o palco principal, onde apresentações noturnas costumavam acontecer. Mas naquele dia, o palco estava diferente. Não havia personagens, não havia música infantil, não havia cenários coloridos. Em vez disso, uma iluminação suave azul e dourada dominava o espaço. A multidão já se acumulava na frente do palco, aguardando o que acreditavam ser o show tradicional do final do dia. "Por que estamos aqui?" sussurrou Paulo. Leonardo respirou fundo, como quem se prepara para um movimento arriscado. "Porque vou fazer o que ninguém aqui teve coragem de fazer até agora." Ele caminhou até o centro da plataforma e fez um sinal discreto para o técnico. As luzes mudaram levemente de tonalidade. O som ambiente baixou. Um microfone foi entregue nas mãos de Leonardo. Ana levou a mão à boca. Paulo se aproximou com um passo instintivo. Davi e Lia olharam fascinados. A multidão, percebendo que algo fora do comum estava para acontecer, silenciou aos poucos, como ondas se afastando da praia. Leonardo deu um passo à frente. "Boa noite", disse, com a voz firme,
amplificada por todo o parque. Imagino que muitos de vocês estejam esperando o show tradicional, mas hoje será diferente. Um burburinho tomou conta do público, mas ele continuou. Hoje, vocês vão ouvir uma história. Uma história que aconteceu aqui, neste parque, algumas horas atrás. Uma história que não deveria acontecer em lugar nenhum. A família ficou completamente imóvel. Eles jamais imaginaram que seriam mencionados, muito menos diante de todo aquele público. Hoje, continuou Leonardo, uma família foi impedida de beber água. Água, algo básico, essencial, humano. Pessoas na plateia expressaram surpresa e indignação. Alguns perguntaram: como assim? Quem faria isso? Leonardo respirou fundo. Um funcionário do parque. Um funcionário que achou que podia decidir quem merece e quem não merece beber água. O gerente, ao lado, torceu as mãos com nervosismo, mas não ousou interromper. E eu vi uma mãe tentando proteger os filhos da humilhação. Eu vi um pai tentando manter a calma diante do absurdo. Eu vi crianças com sede sendo tratadas como intrusas. Uma onda de murmúrios cresceu. Gente indignada, gente envergonhada, gente chocada. E isso, prosseguiu ele, é resultado de regras mal pensadas, atitudes mal orientadas e, acima de tudo, uma falta de humanidade que eu não vou mais tolerar. Leonardo fez uma pausa longa. Ninguém respirava alto. Por isso, anuncio agora, diante de todos vocês, a partir de hoje, este parque eliminará qualquer divisão entre visitantes. Não haverá mais áreas ventiladas, não haverá mais bebedouros restritos, não haverá mais distinção entre quem paga mais e quem paga menos. Um choque percorreu o público. Funcionários do parque se entreolharam, o gerente quase caiu para trás. E mais, disse Leonardo, firme, todo funcionário passará por um treinamento obrigatório sobre respeito e atendimento humano. E qualquer atitude discriminatória resultará em demissão imediata. A plateia explodiu em aplausos. Gritos de apoio ecoaram pelo parque. Alguns filmavam, outros choravam, outros apenas sorriam como se tivessem presenciado a queda de uma grande muralha invisível. Leonardo então olhou discretamente para a família, que estava atrás dele, atônita. E quero agradecer a essa família, disse ele, por, sem querer, ter feito este parque acordar. Vocês não deveriam ter passado por isso. Mas graças a vocês, ninguém mais vai. Ana chorou silenciosamente. Paulo, emocionado, passou o braço ao redor dela. Davi e Lia sorriram, segurando as mãos um do outro. Quando os aplausos diminuíram, Leonardo encerrou. Que este parque seja, a partir de agora, para todos. Como sempre, deveria ter sido. Ele desligou o microfone. A plateia continuou aplaudindo, mais forte ainda. Era como se todo o parque tivesse renascido. Ao voltar para a família, Leonardo sorriu cansado, mas aliviado. Isso, disse ele, é o mínimo. Ana o abraçou sem pensar. Paulo apertou sua mão com força. Davi e Lia olharam para ele como se estivessem diante de um herói real. Eles não esperavam mudar o mundo naquele dia, mas mudaram aquele lugar. E às vezes, isso é onde tudo começa.